Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade de fluidoterapia dominical do Grupo Espírita Fraternidade da cidade de Caieiras. É uma alegria estarmos novamente reunidos em torno do Evangelho de Jesus. Então, para iniciarmos, vamos elevar o pensamento a Deus, Pai de infinito amor, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todas as horas, a espiritualidade amiga, pedindo que se façam presente, que nos envolvam, que nos dê o discernimento necessário para compreendermos o tema que vamos trabalhar hoje. Que assim seja. Então vamos lá, nosso tema hoje é o óbolo da viúva. Nós vamos trabalhar o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Que Sua Mão Esquerda Não Saiba o que Dá a Sua Mão Direita. O livro Espírito da Verdade, lição número 31. Livro da Esperança, lição 34. Fonte Viva, lição 9. E no Estude Viva, lição 20, tá? Então, o nosso tema base do Evangelho está nos Evangelhos de Marcos, capítulo 12, versículos do 41 a 44, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículos 1 a 4. Em Lucas, diz assim: E Jesus, olhando atentamente, observava como os ricos lançavam suas ofertas no gasofilácio. Gasofilácio era um local, uma urna, um local específico onde eram depositadas as ofertas, né? As doações. E o Evangelho continua. Viu também uma pobre viúva colocando ali 2 pequenas moedas e disse: Na verdade vos digo que esta pobre viúva doou mais que todos os outros, porque todos fizeram a Deus oferta daquilo que tinham em abundância, mas ela deu na sua indigência tudo o que lhe restava para o seu sustento. Bom, e para começar nosso raciocínio, né, vou citar Emmanuel. Emmanuel, no capítulo 9 do livro Fonte Viva, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos alerta. A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. E quantas vezes, né, não ouvimos ao nosso redor, ou nós mesmo não usamos da desculpa de não termos recursos materiais, recursos financeiros para praticar a caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, intitulado Que Vossa Mão Esquerda Não Saiba o que Dá a Vossa Mão Direita, no item 6, temos a seguinte orientação de Kardec. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam, por falta de recursos suficientes, e se desejam a fortuna, dizem elas, para dela fazerem bom uso. Então, o que Kardec está nos orientando aqui, né? O desejo de possuir fortuna para fazer bom uso dela são questões que estão na nossa rotina, né? Principalmente quando a gente ouve que os prêmios das loterias estão acumulados, né? Usamos muitas vezes desse tipo de fala, né? Ah, se eu ganhar, vou ajudar tal instituição. Se eu ganhar, vou ajudar num projeto de caridade, né? Vou ajudar meus parentes em dificuldade. Normalmente é assim que a gente fala. Mas Kardec complementa. Ele fala assim: a intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns, mas é certo que seja em todos
completamente desinteressada? É uma pergunta que ele está fazendo, né? Será que essa intenção é completamente desinteressada? E aí essa pergunta complementa justamente o nosso pensamento quando estamos naquela situação, né, de desejar ser ganhadores aí de uma fortuna, de uma herança, né? Normalmente a gente pensa, se eu ganhar, eu vou ajudar, vou fazer, vou cooperar. Mas vou comprar uma casa nova, vou viajar, comprar um carro luxuoso, vou mudar de país para viver com mais segurança, mais conforto. Então, sempre há um interesse também, né? Nunca é totalmente desinteressado. Então, concluímos assim que existe sempre uma intenção, né? Essa intenção de colaborar, de praticar a caridade, né? Quando se tem recursos em abundância, mas nem sempre é de coração, né? Às vezes pode ser um artifício por obrigação, né? Acreditando que este tipo de interesse vai me beneficiar, né? Então existe aí por trás algum tipo de obrigação. E vem uma outra pergunta, né? Hoje não temos recursos financeiros para ajudar como gostaríamos, né? Podemos enxergar às vezes que estamos dando migalhas, mas se eu tenho uma fortuna e também colaboro com um pouco, também não seria uma migalha, né? Possuindo uma fortuna não seria apenas uma migalha? Não estaríamos pensando primeiramente no nosso conforto, em coisas supérfluas, né? A gente tem que pensar um pouquinho com carinho nesses desejos que temos. E Kardec ainda coloca que a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. Bom, mas vamos voltar lá na passagem do Evangelho, né, que está em Lucas, falando um pouquinho sobre a viúva, né? Primeiro vamos contextualizar. A viúva, à época de Jesus, era uma pessoa que vivia à margem muitas vezes. Primeiramente por ser mulher, né? Já havia toda aquela dificuldade só por ser mulher. E depois por se tornar viúva, né? Muitas vezes a mulher, os filhos eram levados à pobreza por conta da responsabilidade em pagar dívidas do marido falecido, né? Uma série de questões na época. Então levava muitas vezes aquela família à pobreza. E no relato, né, que Jesus, que está colocado no Evangelho, Jesus percebe a dificuldade daquela viúva, né? Ele sabe da dificuldade que ela enfrentava e ele ressalta que aquelas 2 moedas era tudo que ela tinha para sobreviver. Kardec também ressalta isso no capítulo 13, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele coloca assim: o óbolo do pobre que dá se privando pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de nada. Claro que toda ação no bem tem seu peso, é indiscutível, né? Mesmo aquele que dá o que tem de sobra, o que tem sobrando, está fazendo bem, e isso é muito importante, isso é fundamental. Mas existe uma questão importante, a peça fundamental, né, para o exercício da caridade, que é a humildade. E ser humilde não significa ter poucos recursos financeiros, materiais. Não, não é isso. Infelizmente, vemos arrogância, vaidade, soberba em pessoas que passam por dificuldades materiais.
Então, ser humilde está muito além de ter ou não recursos materiais. Uma pessoa pode ser muito abastada, né, ter uma riqueza e ainda assim ser humilde, ou vice-versa, tá? A humildade, ela está muito mais relacionada à simplicidade e ao aperfeiçoamento moral de cada um. Citando Emmanuel mais uma vez, ele fala: caminhas e pensas de cabeça içada à glória do firmamento. Contudo, por ti mesmo, não avançarás para frente sem a humildade dos pés. Né? Não temos como caminhar, mesmo tendo a cabeça erguida, muitas vezes a vaidade sendo um predominante no ser. Sem a humildade dos pés não caminhamos para frente. Kardec ressalta também nessa passagem do Evangelho que a caridade está muito além da doação material. Esperar ter recursos financeiros para praticar a caridade pode ser aí um desperdício de oportunidade. Assim como muitas vezes ouvimos, né, pessoas falar que esperam primeiro resolver os seus problemas pessoais para só aí iniciar um trabalho voluntário, ou esperam ter tempo, né, para realizar uma ação beneficente. São recursos, são desculpas que muitas vezes utilizamos e deixamos de ser útil, deixamos de aproveitar a oportunidade, porque é justamente o contrário. É realizando pequenas tarefas, tarefas de amor, de caridade, que vamos nos tornando melhores e vamos nos aperfeiçoando, né? Outro grande equívoco é achar que somente as grandes ações são importantes, né? Que somente os grandes projetos de ajuda humanitária, de caridade são importantes. Não, não é verdade. Cada sorriso, cada gesto, cada palavra de conforto são como pérolas, são como bálsamos que auxiliam no progresso daqueles que estão na caminhada terrena conosco. E pegando o gancho, me lembrei da carta que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 8. É uma carta da Rainha de França, que ela diz assim, né, mais ou menos com essas palavras, que no reino de Deus não vão nos perguntar o que fomos ou que posição ocupamos, mas o bem que fizemos e as lágrimas que enxugamos. Quantas oportunidades nos são apresentadas no nosso dia a dia para cooperar e auxiliar? Kardec, no item 6, já concluindo o nosso raciocínio, no capítulo 13, né, do item 6, ele fala assim: aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões. E ele continua: se não é de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém tendo o livre gozo de suas faculdades que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. E ele complementa: se há falta de dinheiro, cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar parte? É uma pergunta que ele está fazendo. Aí também está o óbolo do pobre, a moeda da viúva. E para finalizar,
Vou voltar lá na primeira frase que eu usei, que citei de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva. A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida do coração. Que Deus abençoe a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva no nosso dia a dia e até a próxima. Fiquem com Deus.